Olá pessoal, tudo beleza? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Marcos Vital, estou gravando aqui para a Academia do R. Se você ainda não acompanha os nossos canais, se inscreva agora para ter acesso a muito conteúdo sobre o R, muita coisa legal que eu tenho para passar para vocês. E se ainda não tiver curtido aqui esse conteúdo, vai lá e curte ele também. Ou então espera terminar e depois não deixa de fazer isso. Belezinha? Então galera, olha só. O meu objetivo é ensinar as pessoas a usarem, e não só usarem, mas a dominar o R, que é essa ferramenta aí tão fantástica, tão importante pra gente. Só que para eu começar a dominar o uso do R, eu tenho que começar pelo básico, não é verdade? E aí eu estou gravando uma aula bem simples, mas cheia de conteúdo legal que eu quero ir comentando aqui com vocês, que é uma aula sobre a instalação do R. Se você já tem o R instalado, dá uma acompanhada assim mesmo, porque de repente vai ter uma ou outra coisa que eu vou falar aqui ao longo dessa aula que vai ser útil e pode ser interessante para vocês. Tudo bem? Então bora, vamos direto ao ponto, direto para o conteúdo? Olha só, eu estou aqui com a página principal do R aberta na nossa frente, na verdade. O endereço é esse, r-project.org, não tem muito erro, se você jogar R Software no Google ou algo assim, você vai achar de imediato, mas eu deixei uma outra aba aberta e depois eu vou falar sobre ela, que é o RStudio. Não se confundam, R e RStudio são duas coisas diferentes, mas já para dar um resumão de como a coisa funciona, o RStudio é uma forma alternativa de usar o R. Então, se você já tem o R, você pode usá-lo normalmente a partir da instalação base dele, ou, alternativamente, você pode usar o R de dentro do RStudio, que é uma ferramenta fantástica, que adiciona um monte de coisas pra gente. Só para vocês terem isso visualmente, eu deixei os dois abertos aqui. Aí daqui a pouco eu começo a falar da instalação. Aqui tá a carinha do R, no Windows, né, ele fica com essa carinha. Ele tem essa janela que é o console, e eu abri. Quando você abre o R, ele não vem com isso aberto, você vai lá no menu arquivo e manda abrir um script. Aí eu só escrevi nele, aqui temos um script. Só para vocês poderem dar uma olhadinha e visualmente sacarem qual é a do R e compararem ele com a carinha e o visual do RStudio, que tem um visual mais sofisticado, mais cheio de coisas. O padrão de cores eu escolhi, né? Não é o padrão padrão dele, tá certo? Eu alterei para um padrão que eu gosto, que é um padrão escuro, fica bem agradável. E vocês vão ver que o RStudio tem um menu com mais opções, tem um monte de botõezinhos, abas, essas 4 janelas divididas, né? Mas não é o meu objetivo falar disso nessa aula de hoje. Eu quero só dar o passo a passo de como que a gente faz a instalação, e no que diz respeito ao uso, no que diz respeito às versões. Tudo isso vão ser papos que vão vir depois, em outros momentos de conteúdo como esse aqui da Academia do R. Belezinha? Então bora voltar aqui para onde eu deixei aberto as janelas. Então quando você vai instalar o R pela primeira vez, o que você vai fazer? Bom, sempre que você entrar na página principal do R, ele vai falar das versões, né? No momento que eu estou acessando essa página, a versão mais recente disponível para download é a 4.0.3, e ele fala que a 4.0.4 ela está aqui agendada para o dia 15 de fevereiro de 2021, então muito em breve vai sair essa versão 4.0.4. Eu vou num outro momento gravar um vídeo só para falar sobre o que acontece quando tem uma nova versão, se eu atualizo ou não atualizo, porque isso é uma dúvida muito comum quando a gente é usuário do R. Tá certo? Agora, se você quer fazer o download, você tanto pode ver que aqui ele já tem um linkzinho, olha, para fazer o download, aí ele já indica você, ou você vem aqui nessa lateral e clica em CRAN, tá vendo? Download CRAN. Repara numa coisa, isso é relevante. Vocês estão vendo que ele tem essa barra lateral aqui, né? Essa barra vai mudar quando eu escolher um espelho, um servidor CRAN, que é de onde eu vou baixar tanto R quanto outras coisas que eu posso querer baixar. Então essa barrinha lateral ela vai mudar, é uma barra de contexto que vai mudar depois que eu escolher de onde baixar. Então o primeiro passo, é óbvio, eu venho aqui, clico então no CRAN,
e aí ele vai me dar uma lista de servidores. Vocês vão ver que ele tem servidores em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Olha, tem um na UESC, tem um na Federal do Paraná, tem um na Fundação Oswaldo Cruz, né, na Fiocruz, tem 2 na USP. Esse de baixo é da Exalc, né, da unidade da Exalc da USP, tá aqui, USP Piracicaba. Esse daqui é USP São Paulo mesmo. E aí você escolhe o servidor de onde você vai baixar. Agora, veja bem, o jeito mais prático é você simplesmente vir aqui. Quer dizer, você não é obrigado nem nada, mas eu considero que atualmente o jeito mais prático é ir nesse servidor que está colocado como um servidor na nuvem, né? Está aqui como cloud. Então, você clica aqui em cloud e aí ele vai te direcionar para, agora veja o que mudou, o menu lateral que eu falei, para essa outra página. Esse servidor da nuvem é um servidor do RStudio, mas não confundam, né? Aqui eu vou baixar apenas o R. Você vai, obviamente, na próxima etapa, clicar no link de download que seja para o seu sistema operacional. Eu já tenho o R instalado aqui, mas mesmo assim eu vou querer fazer essa etapa inicial de baixar, de mostrar para vocês, né? Tanto que ele está marcado, porque recentemente eu baixei a versão mais atual, R para o Windows. Obviamente, se você está com Linux ou se você está com Mac, você vai na versão adequada para o seu sistema operacional. Quando você clica, aí ele ainda vai ter mais uma pagininha que ele vai falar sobre diferentes tipos de arquivos. Perceba que ele tem essa primeira coisa que ele chama de base, e aí ele vai falar aqui, ó, essa é a informação importante, é isso que você quer se você for instalar o R pela primeira vez. Não se preocupe com os outros links, eles não são importantes para quem está começando a usar o R. Só uma coisa que eu acho relevante vocês saberem, que é possível baixar versões anteriores nesses old contrib aqui. Você pode baixar versões mais velhas. Existem algumas coisas interessantes nesse baixar versão mais velha, mas não é o que a gente vai fazer no momento. Então você clica ou em base ou nesse install R pela primeira vez, tanto faz, é o mesmo link quando você clicar, tá bom? E aí você vai ser direcionado para essa página da sua versão. Aqui no meu caso ele está dizendo, é o R 4.0.3 para Windows. E ele fala que tem as opções 32, 64 bits, tá certo? Hoje em dia quase todos os computadores são de 64 bits, mas não tem problema. Se você tem um computador mais velho e você está instalando o R nele e ele precisa, né, ele tem um processador de 32 bits, aí você pode executar. E aí, se você está querendo ir direto ao ponto para usar o R pela primeira vez, você clica no link que está em destaque e ele vai, tchan, finalmente baixar o R para você. Depois disso, a próxima etapa eu não vou fazer porque ela não é necessária para mim. Você simplesmente vai, então, vou só fechar aqui para ele não fazer o download de novo. Você executa o instalador e segue as instruções. Não tem mistério, você pode usar tudo como ele está ali pré-definido se você não tiver nenhuma necessidade de mudança, ou você pode alterar a pasta onde ele vai, a questão de adicionar ícone ou não, de adicionar um menu inicial ou não, que são coisas que normalmente o instalador pergunta se você quer no Windows. Tudo bem? Perceba, eu falei aqui de versões anteriores, mas não era naquele link anterior não, viu? Ó, foi uma pequena confusão. Lá tem a ver com pacotes de versões anteriores. Aqui nessa página que ele tem, ó, que ele chama de Previous Release, as versões anteriores do R. Se algum dia você precisar ter, além da versão mais nova, uma versão anterior, é aqui que você vai querer clicar. Inclusive, aí vem um aviso interessante também. Se você já tem o R no seu computador e você está instalando uma versão mais nova, ele não substitui. A maioria dos programas de computador que a gente usa faz isso, né? Você vai instalar uma versão mais nova, o que ele faz? Ele automaticamente substitui a versão anterior que você tinha, né? Ele atualiza o seu programa e desinstala a anterior. O R não faz isso. Você pode ter várias versões dele ao mesmo tempo. Por isso que esse acesso às versões anteriores é interessante. Eu não vou falar muito mais sobre isso agora não, mas só para vocês terem uma ideia básica, pode acontecer, já que o R já está aí, ó,
há muito tempo disponível, que você ache um script do R com uma coisa que foi feito há, sei lá, uns 5 anos atrás. E de repente, quando aquilo foi feito numa versão bem anterior do R, ele tem alguns detalhes de funcionamento que não funciona na mais nova, mas você precisa daquele material. O que você faz? Você vai lá e instala uma versão anterior. É bem prático. Beleza? Então, isso foi um passo a passo, bastante simples, mas para eu mostrar para vocês, né, guiar vocês nesse processo de instalação e dar de baixar o arquivo para instalação e dar algumas instruções básicas, pelo menos, sobre essa questão das versões. Depois eu vou falar mais sobre isso em um outro vídeo, um outro momento, tá? Só que tem uma coisa também importante. Eu nunca ouvi falar de alguém baixar o R de um site alternativo ou coisa assim. Mas fiquem atentos para isso, né? Sempre que for baixar o R, for baixar a versão mais nova do R, baixe do site oficial. Não sei se existe alguma versão paralela, se pode ter algum site que vai colocar algum vírus junto ou algo do tipo. Nunca ouvi falar disso, de verdade, mas na dúvida, não custa nada falar. Tudo bem? Beleza, mas eu não terminei não. Então digamos que você tem instalado o R. Uma vez instalado o R, você pode executar ele pelo ícone. Aqui, por exemplo, eu tenho ele na minha área de trabalho. Percebam que quando você instala, quando você abrir a janelinha de instalação, se você não alterar nada, ele vai instalar duas versões, a 32 e a 64 bits. Se você não tem a menor ideia do que isso quer dizer, eu falo para você fazer o seguinte: deixa ele instalar tudo e abre a versão, como o do meu, que está RX64, que é 64 bits. Se ela abrir e funcionar, você pode apagar o ícone da outra versão porque você não precisa dela. Se ela não funcionar, e isso só vai acontecer se você tiver um computador mais antigo, com um processador mais antigo, aí pode ser bem interessante, então. Aí não é que é bem interessante. Aí isso vai significar que você tem um computador com processador de 32 bits e aí você usa a versão 32 bits. Mas hoje em dia eu diria que é muito difícil disso acontecer, beleza? Uma vez que você executar o R, vocês vão ver, eu vou fechar aqui esse script, isso daqui, e eu não vou mexer nele agora, porque não é o meu objetivo. Agora, se você já usa o R há algum tempinho e você já ouviu falar que existe essa ferramenta bem legal que é o RStudio, então o que você faz? Você primeiro instala o R, seguindo aquelas instruções que eu mostrei. Depois você vai em rstudio.com e aí você vai baixar o RStudio. Aqui no RStudio o caminho ele tem algumas coisas a mais, porque o RStudio ele é um produto empresarial também, existem versões pagas dele. A versão básica, a versão para uso pessoal é totalmente gratuita, assim como o R, então você baixa, não tem que pagar nada nem nada do tipo. Então você clica aqui em download, aí você vai ser direcionado para essa página que vai falar: ei, qual é a versão que você quer? Então, aqui estão as versões, né? Nós vamos usar a versão RStudio Desktop. Não há razão nenhuma para você se preocupar com essas outras versões. Existe as versões para servidor e as versões com o Pro, que são versões comerciais, com suporte e um monte de outras coisas, mas elas têm intuitos muito mais empresariais. Para fins de pesquisa, de análise de dados, dia a dia, a versão desktop vai funcionar perfeitamente bem para você. Então você vai clicar aqui no download. Aí ele vai automaticamente, aqui no RStudio, ele detecta, né? O meu ele já falou, opa, é o Windows, e aí ele vai te dar a versão. Nesse momento a versão mais nova é 1.4.1103. RStudio, deixa eu só explicar, deixa eu ver, se eu clicar aqui ele já vai abrir para download, no caso ele nem perguntou, acho que ele já baixou. Não, aqui apareceu, eu não vou fazer o download agora, tá certo? E aí é a mesma coisa, você executa e segue as instruções. Mas o RStudio tem uma diferença pro R normal, do R apenas, né? R normal não é um termo correto. O RStudio tem uma diferença pro R, que é, toda vez que você instalar o RStudio, ele vai apagar a versão anterior do RStudio que você tem. O que não é um problema. Diferente do R, o RStudio em si, você não precisa se preocupar em ter versões anteriores. Eu não imagino qualquer situação que isso vá ser útil para qualquer pessoa. Agora, deixa eu só explicar bem claramente essa descrição. O RStudio, sabe o que ele faz? Ele abre o R dentro dele. Se você parar para olhar para essa janela de console, ó,
o R ele está aberto aqui dentro. Então o RStudio ele é um programa que dentro dele abre o R. Por que é importante vocês terem essa noção? Porque tudo que você faz no R funciona no RStudio. Porque o RStudio ele não é um programa diferente, quer dizer, ele é, mas ele não é uma outra versão do R. Ele é um programa que abre o R e te dá um monte de opções a mais, um monte de funcionalidades a mais. Em um outro momento também, eu posso falar sobre essas funcionalidades do RStudio, que é uma ferramenta muito legal. Mas nesse momento, eu já estou pronto para encerrar, porque eu fiz o que eu queria fazer. Eu conduzi vocês, então, bem rapidamente aqui, pelo download do R, do instalador do R, para quem ainda não tem ele instalado, e do RStudio. Se você está começando a aprender o R e ainda nem ouviu falar de RStudio, vai com calma. Você tem que aprender o beabá do R, do funcionamento, da lógica do R primeiro. Aí você vai começar a sacar o que o RStudio faz a mais, quais são os benefícios que ele traz, que são muitos, e por que é muito interessante, tirando ali talvez um momentinho inicial, por que é muito interessante você usar o R dentro do RStudio no dia a dia. Beleza? Então é isso aí, galera. Esse foi um conteúdo simples, mas essencial. Existem pessoas que nunca instalaram o R na vida, e aí passar por isso, né? Não, peraí, onde eu clico? Qual é o download? Às vezes as pessoas ficam confusas. Nossa, e esses servidores faz diferença? Então eu queria muito compartilhar essa pequena quantidade de conteúdo com vocês, para que vocês ficassem então por dentro de como se faz o download do R e do RStudio. Belezinha? Então é isso, galera. Fiquem ligados aqui na Academia do R, porque vai ter cada vez mais conteúdo para vocês. Então não deixem de curtir o conteúdo, não deixem de comentar também, e não deixem de seguir os nossos canais, beleza? Então é isso, galera, um grande abraço e até a próxima, valeu!